Olá! Agora vamos falar do momento literário chamado simbolismo. A partir de 1880, na França, ocorreu uma reação contra os pontos de vista cientificistas da elite intelectual da época, representadas na literatura pelo fatalismo naturalista e pelo rigor parnasiano. Nesse sentido, o simbolismo surgiu como uma recusa a todos os valores ideológicos e existenciais da burguesia, e não apenas como uma estética oposta à literatura objetiva, descritiva e plástica, mas especificamente à poesia lírica. Nasce então uma nova arte europeia por meio da marginalidade de Verlaine, do amoralismo de Rimbaud e da destruição da linguagem de Mallarmé, em oposição à Belle Époque, do capitalismo financeiro e industrial, que se apoderava até então de boa parte do mundo. Nesse momento, o artista passa a experimentar a maneira dos românticos, um intenso incômodo na realidade e na cultura, partindo do mundo escolhido pelo racionalismo burguês e desvendando um universo estranho de associações de ideias, imagens e lembranças sem significado definido. Essa realidade era formada por um universo étereo de sensações evanescentes e o poeta teria que se reproduzir tais sensações na escrita. Desse modo, o simbolismo tem por definição o anti-intelectualismo, propondo como ideal a lírica pura, não racional, que usa imagens e não conceitos. As poesias simbolistas são consideradas difíceis, misteriosas e herméticas. Cada poema se apresenta como uma forma de enigma, com inúmeros significados, e por essa razão, muitos críticos enxergaram nas obras simbolistas os fundamentos da arte moderna, principalmente os da arte surrealista. O surgimento. O primeiro indicativo do surgimento aponta para Baudelaire, através da publicação de Flores do Mal, apontando certas perspectivas simbolistas. No ano de 1884, Verlaine publicou sua obra intitulada de Arte Poética, onde os princípios da escola simbolista eram evidentes. Em 1886, Jean Moreas usou um manifesto para formar teoricamente o simbolismo. Veja só, como todas as artes, a literatura evolui, evolução cíclica, com todas as voltas estritamente determinadas que se compilam com as diversas modificações trazidas pela marcha dos tempos e pelas revoluções dos meios. Seria supérfluo observar que cada nova fase evolutiva da arte corresponde exatamente à decrepitude senil da escola imediatamente dessa escola anterior. Assim, o romantismo, após soar todos os tumultuosos alarmes da revolta, após haver tido seus dias de glória e de batalha, abdicou de suas audácias heróicas na honrosa e mesquinha tentativa dos parnasianos. Ele esperou falaciosos renovadores. Depois, finalmente, tal como o monarca deposto na infância, deixou-se depor pelo naturalismo, ao qual não se pode conceder seriamente senão um valor de protesto legítimo, mas imprudente. Uma nova manifestação de arte era, portanto, esperada, necessária e inevitável. Já propusemos a denominação de simbolismo como a única capaz de designar razoavelmente a tendência atual do espírito criador da arte. O seu contexto histórico se encontra no final de 1880. O mundo ocidental passava por transformações culturais, sociais e políticas. A França
como centro transmissor de cultura, é derrotada na guerra contra a Alemanha. A derrota compromete um universo de ideias e concepções. As proposições científicas e o predomínio da razão sobre os sentimentos passam por uma revisão. Como resultado, a arte tende ao abandono da objetividade e retoma as posições de ordem subjetiva do romantismo, aos anseios, às aspirações individuais e coletivas, difundidas através de várias gerações. Na Europa, o simbolismo representou a oposição à valorização do material, ao imperialismo econômico, que até então triunfava, voltando isso ao mundo interior. No Brasil, a mudança ocorreu entre os anos de 1893 e 1895, quando o país passava por guerras civis, revolta armada, revolta federalista, e enfrentava um ambiente de mudanças econômicas e sociais com o processo de república instaurado no país. O contexto histórico e cultural no Brasil. O simbolismo no Brasil é um movimento que acontece à margem do sistema cultural dominante. Seu desenvolvimento ocorre no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Os primeiros registros foram feitos por Medeiros e Albuquerque, a partir de 1890. No entanto, os textos que realmente dão indício ao simbolismo no Brasil pertencem a Cruz e Souza, com as publicações de Missal e Broquéis. As características do simbolismo: subjetivismo, individualismo e imaginação. Valorizava o mundo interior do indivíduo, apresentava poesia difícil, que versava sobre o eu profundo e as suas emoções, manifestando os desejos íntimos e a visão pessoal e sombria do mundo. Usava expressões como toda alma no cárcere anda presa. Os miseráveis são os rotos, são as flores dos esgotos. Ou ainda, esta profunda e intérmina esperança. O conteúdo é irracional. Os poemas são vagos e complexos, imprecisos e alguns indecifráveis. E, em razão disso, os poetas da época foram chamados de nefebilatas, ou seja, sonhadores, quanto aos seus ideais nebulosos, quanto ao conteúdo, inatingíveis quanto à linguagem. A musicalidade e as figuras de linguagem. O objetivo da musicalidade nos versos era de criar uma atmosfera de mistério e sugestão. Para os poetas, as palavras deveriam surgir, evocar e não descrever e definir. As palavras eram escolhidas pela sonoridade, valendo-se do uso repetido de um mesmo fonema para sugerir um som que se aproximasse à linguagem do conteúdo, as aliterações, assonâncias, repetindo as mesmas vogais tônicas em palavras diferentes e também fazendo uso de rimas e ecos. Desculpa. Misticismo e espiritualismo. Denotava a fuga da realidade, conduzindo o poeta simbolista ao mundo espiritual. Realizava uma viagem ao mundo invisível e imaterial do ser humano e utilizava-se de vocabulários litúrgicos, tais como antífona, missal, ladainha, hinos, breviários, aras, incensos. Deu para captar? Sinestesia. Na poesia simbolista, os poetas iam além dos significados usuais das palavras, atribuindo qualidades às sensações, ou seja, utilizava a sinestesia que possibilitava a expressão de estados do inconsciente, onde as imagens se associavam em planos nem sempre lógicos. A partir de uma ideia, era possível despertar várias sensações. João da Cruz e Souza, Dante Negro ou Cisne Negro. Ele nasceu em 24 de novembro na cidade de Desterro, atual Florianópolis, Santa Catarina.
Era filho de escravos que foram alforriados por seu senhor, o coronel, depois marechal, Guilherme Xavier de Souza, de quem João da Cruz recebeu o último sobrenome e a proteção. Ao ser vítima de racismo, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como arquivista na Estrada de Ferro Central do Brasil, contribuindo também com o jornal Folha Popular. Em fevereiro de 1893, publicou Missal e em agosto, Broquéis, dando início ao simbolismo no Brasil, que se estendeu até 1922. Em novembro desse mesmo ano, ele se casou com Gavita Gonçalves, também negra, com quem teve 4 filhos, todos mortos prematuramente por conta da tuberculose. Sua poesia inicialmente foi influenciada pelo romantismo de origem contestadora de Castro Alves e pela ideia realista baseada na crítica social. Carregada de impulsos pessoais e dos sofrimentos causados pela miséria, desprezo e condição social. No entanto, essas influências foram dando lugar à visão simbolista mais voltada à poetização de verdades existenciais subjetivas. Suas obras são marcadas pela musicalidade, as aliterações, pelo individualismo, pelo sensualismo, ora pelo desespero, ora pelo apaziguamento, além de uma obsessão pela cor branca, manifestada por sua condição racial e a tentativa de superá-la. Há 3 fases na poesia de Cruz e Souza. A primeira fase corresponde aos livros Missal e Broquéis, onde o poeta demonstra a dor e o sofrimento de ser negro, e os conflitos entre o transcendental e os apelos sensuais. Percebe-se a utilização de recursos simbolistas pelo autor, tais como repetições, aliterações e sinestesias, buscando obter um efeito melodioso. Empregava também nas letras maiúscula para expressar o absoluto mistério, a luz, a morte, a dor e o vocabulário litúrgico para criar uma aura mística, misteriosa. A segunda fase do poeta corresponde à publicação de Faróis, onde é revelada a angústia e a melancolia. Seus poemas trazem como tema principal a morte, o tédio, a revolta e o desespero interior. A terceira fase de Cruz e Souza é revelada nos versos dos últimos sonetos publicados em 1905. É considerado o período que reflete a resignação e a fé conquistada pelo poeta. Cruz e Souza morreu em 19 de março de 1898 em Minas Gerais, na cidade de Curral Novo, vítima de tuberculose. Afonso de Guimarães. Nasceu na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Filho de comerciante português e de uma sobrinha do escritor romântico Bernardo Guimarães. Estudou na cidade natal e depois cursou Direito em São Paulo. Alimentou uma paixão platônica pela filha do autor de Escrava Isaura, Constança, que morreria de tuberculose antes de completar 18 anos e para quem escreveu muitos dos seus versos. Ao retornar para Minas Gerais, desempenhou a função de juiz em Conceição do Cerro e posteriormente em Mariana, aquela cidade do desastre, lembra da barragem? Lá. Casou-se com Zenaide, uma jovem de 17 anos, com quem teve 14 filhos. Meu Deus, 14 filhos. Exceto pelo abalo sentimental que sofreu com a morte de sua amada. Teve uma vida tranquila, que reflete em sua obra. Seus poemas são suaves, apesar de expressarem melancolia. Suas obras
caracterizam-se pela musicalidade e vocabulário expressivo. Denotam uma busca constante pela espiritualização e giram em torno dos seguintes temas: a morte da mulher amada, a religiosidade litúrgica com poemas dedicados à Virgem Maria. Sobre a religiosidade litúrgica, a morte precoce de sua amada, associada ao clima místico das cidades barrocas mineiras, serviram de inspiração para Afonso de Guimarães. Ao contrário de Cruz e Souza, que apresenta uma espiritualização filosófica e repleta de angústias, a de Afonso traz elementos mais voltados ao emotivo, baseando-se em preces e crenças simples. Demonstra que a divinização de Nossa Senhora corresponde à sublimação do amor pela mulher amada morta, sugerindo a troca de uma paixão concreta por uma devoção católica. Afonso Henrique da Costa Guimarães era o seu nome de batismo, nome civil, lá na certidão de nascimento dele. Morreu na cidade de Mariana no dia 15 de julho de 1921, praticamente na obscuridade, às vésperas da Semana da Arte Moderna. Pedro Quilquerry. Pedro foi um poeta ignorado em seu tempo e redescoberto pelos críticos da vanguarda. É considerado líder do movimento simbolista baiano, era filho de um irlandês com uma mestiça baiana e formou-se em Direito pela Faculdade da Bahia. Seus poemas foram impressos em jornais e revistas da época, especialmente nas publicações simbolistas Os Anais e na Nova Cruzada. O poeta não deixou a obra ser editada. Sua poesia foi editada em livro pela primeira vez no ano de 1970. Pedro Quilquerry foi o criador de uma linguagem poética fragmentária, concreta, condensada e com fortes rupturas sintáticas e semânticas, formada por aliterações, onomatopeias e neologismos. Espero ter filtrado alguma coisa, ter captado alguma coisa. O que vai lá abordar no Enem pode ser características. Geralmente nunca tem essa abordagem no Enem. Então atenção na leitura, vai ter as figuras de linguagem, estudem sobre figuras de linguagem, ok? Conto com vocês na próxima aula. Beijo, abraço fraterno, até a próxima.